Olá a todos que nos acompanham aqui pelas nossas redes sociais, né? Iniciemos mais uma reunião pública, né, do Centro Espírita Passo de Luz da cidade de Buriti dos Lopes, estado do Piauí. Eu me chamo Júnior Leódido, né? Sou voluntário do Centro Espírita. Estaremos aqui hoje para dialogar com você sobre mais um tema do nosso querido Evangelho. Então, para aqueles que nos acompanham pela primeira vez, se assim for da sua vontade, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam também ser agraciadas pela mensagem do Cristo. Curta, se inscreva no nosso canal para que mais e mais pessoas possam ser direcionadas a esse vídeo. Então, na data de hoje, né, falaremos sobre um importante capítulo, né? Não discutiremos aqui todo, mas um recorte do capítulo 21, né? Haverá falsos cristos e falsos profetas. Mas antes, né, aqui faço alguns avisos. Aqueles que, se assim quiserem, façam no final do Evangelho, da nossa reunião pública, terá a fluidificação ou magnetização da água juntamente com o passe virtual. Então tragam o seu copo d'água ou sua jarrinha d'água para que nós possamos, né? Aliás, os irmãos espirituais possam dar um remédio a mais, né, para o nosso corpo físico e espiritual. Então, iniciemos agora aqui os nossos trabalhos com uma bela mensagem do livro Parnaso de Além Túmulo, psicografado por Chico Xavier, do Espírito Cruz e Souza, intitulada A Glória da Dor. Então, iniciemos. Para quem dessas cruzes esquecidas, nas sepulturas ermas e desertas, há o turbilhão frenético das vidas sobre as estradas ásperas e incertas. Ainda a sangue das úlceras abertas no coração das almas combalidas, gozadores de outrora entre as refertas, das ilusões que tombam fenecidas. Só uma glória mirifica, perdura, concretizando os sonhos da criatura, cheia de crenças e cicatrizes. É a vitória da dor que aperfeiçoa, lumina e divina, humilde e boa, glória da dor, que é pão dos infelizes. Então, com esse belíssimo poema, né, do nosso querido livro Parnaso de Além Túmulo, iniciemos agora a nossa reunião pública com nossa prece inicial. Então pediremos ao nosso Pai, Deus de infinita bondade, da paz ao longo de nossa semana, que a gente possa refletir sobre mais os ensinamentos que o nosso Pai amado, seu Filho, nosso Mestre Jesus, nos trouxe há mais de 2000 anos. Pedimos também a nossos anjos da guarda, nos auxiliem, intuindo os melhores pensamentos, para que possamos sempre sermos pessoas no bom caminho, na seara do Cristo. Peçamos paz, saúde, disciplina, discernimento, para que possamos sempre buscarmos o equilíbrio necessário para este mundo de provas e expiações. Então peço que a espiritualidade amiga da nossa casa possa estar conosco, nos tratando do corpo físico e espiritual, nestas palavras de hoje. Que todos fiquem com Deus, Nossa Senhora
Que assim seja, graças a Deus. Então, pessoal, como havia dito no começo, né, dialogaremos com você, né, no capítulo 21, haverá falsos cristos e falsos profetas. Então a gente vai percorrer alguns itens, né, do nosso querido Evangelho, capítulo 21. Então, por favor, quem aí tem o seu Evangelho, né, inclusive a nossa casa, para quem não tenham condições, né, hoje financeiras, nossa casa, ela possui muitos livros do Evangelho que serão disponibilizados sempre gratuitamente. Então, aqueles que assim desejarem, é só colocar aqui abaixo um comentário ou qualquer um dos nossos trabalhadores que a gente dará um dia para entregá-lo a você. Bom, acha-se necessário nós tomarmos ao pé da letra, né, algumas partes deste capítulo, certo? Para que nós possamos analisá-lo, né, com um grau de profundidade as Escrituras do Cristo. Bom, então, capítulo que é de fundamental importância, né, para reconhecermos quem são esses falsos, que em nome de Deus, né, se elencam os escolhidos acima da verdade, que se dizem os enviados, os ungidos por Deus, mas que na verdade não passam de falastrões, né, e que se equivocam tanto na sua própria vida como na vida de muitas pessoas, muitas das vezes acarretando danos irreparáveis nas suas existências. Então, o capítulo aqui, ele começa fazendo uma bela metáfora, né, entre a árvore e o falso profeta, ou um profeta. Então, conhece-se a árvore pelo fruto. Então, vamos lá, começar a nossa leitura. A árvore que produz maus frutos não é boa, e a árvore que produz bons frutos não é má. Né? Olha, bastante interessante. Porquanto cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. Não se colhem figos nos espinheiros, nem cachos de uvas nas sarças. O homem de bem tira boas coisas do bom tesouro do seu coração, e o mal tira-as más do mau tesouro do seu coração. Porquanto a boca fala do que está cheio no coração. Então o evangelista Lucas, inclusive temos 3 evangelistas nesse tópico, né? São Mateus e São Marcos. São Lucas, no capítulo 6, versículos 43 e 45 do nosso Evangelho, Novo Testamento, ele faz essa metáfora. Aliás, né, é um grande recurso naquela época falar-se-ão por metáforas às pessoas daquela época. É notório, né? Era um instrumento para adequar as condições intelectuais e morais há mais de 2000 anos. Então, inicia-se esse capítulo, né, fazendo essa análise metafórica de uma árvore e um falso profeta. Ora, uma árvore que produz bons frutos, certamente, né, é uma árvore boa, sadia, né, que tem aí uma capacidade por muito tempo de gerar os seus frutos. E aí ele coloca até aqui, né, não se colhem figos nos espinheiros. Perceba que figo, né, é uma fruta nobre, né, uma fruta deliciosa que não dá nos espinheiros, né? E nem cachos de uvas nas sarças, né?
que sarças, antigamente, no contexto bíblico, eram arbustos em chamas, né, de fogo. Então não existe condição da uva de dar uma árvore com fogo, né, pegando em chamas. Então aí vocês começam a fazer um paralelo de um bom profeta, que a gente vai descrever suas características mais para frente. E aí, indo mais à frente, né, logicamente, quando você estiver com o seu evangelho, fazendo o seu estudo, terá mais leituras, né, sobre este tópico. Só um alerta ainda nesse tópico, que diz no item 3, tende cuidado para que alguém não vos seduza, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou Cristo, e seduzirão a muitos. Então, em tempos de pandemia, né, pessoas oferecendo àqueles mais humildes, necessitados, não só financeiramente, mas emocionalmente, oferecem-se na condição de profetas, de cristos, pseudo-cristos, toda uma vantagem para aquelas pessoas, né, em troca de benefícios outros. Então, desconfiai sempre daqueles que se dizem, né, cristos e profetas. Mas a gente vai aqui mais na frente discutir isso. Então, qual que é a missão dos profetas, né? Para que veio? Por que Deus colocou os profetas, né? E era um termo muito em voga, né, antigamente, principalmente ali, né, na época de Moisés para frente, um pouco antes também. Então vamos ler aqui a leitura na íntegra para a gente analisarmos. Então atribui-se comumente aos profetas o dom de adivinhar o futuro, de sorte que as palavras profecia e predição se tornaram sinônimas. No sentido evangélico, o vocábulo profeta tem mais extensão, mais extensa significação. Disse de todo enviado de Deus com missão de instruir os homens e de lhes revelar as coisas outras e os mistérios da vida espiritual. Pode, pois, um homem ser profeta sem fazer predições? Aquela era a ideia dos judeus ao tempo de Jesus. Daí vem que, quando o levaram à presença do sumo sacerdote, Caifás, os escribas e os anciãos, reunidos, lhe cuspiram no rosto e lhe deram socos e bofetadas, dizendo, Cristo profetiza que para nós e dizem quem te bateu. Entretanto, deu-se o caso de haver profetas que tiveram a presciência de futuro, quer por intuição, quer por providencial revelação, a fim de transmitir avisos aos homens. Tendo-se realizados os acontecimentos preditos, o dom de predizer o futuro foi considerado como um dos atributos da qualidade de profeta. Então aí devemos destacar, né, e separar esses dois termos, né, essas nomenclaturas, o ser profeta e o ser predito. Né? Profeta, etimologicamente e contextualizando no âmbito do Evangelho, é um ser que é enviado por Deus para fazer, sim, revelações do mundo espiritual, certo? Então, por exemplo, Moisés, um dos grandes profetas, né? Trouxe os 10 mandamentos. Então, não necessariamente todo profeta traz o atributo da predição, que é a capacidade de enxergar o futuro no presente, que hoje também damos uma das características, né, de um dos tipos de mediunidade, né, essas capacidades fisiológicas, né, que muitos podem ter. Então,
profeta, né? Você que está ouvindo pode ser um profeta, todo aquele que tem as boas intenções, né, de levar a palavra do Cristo ao mais necessitado e a si próprio, usando como algumas bases que iremos observar mais à frente no Evangelho. Você pode ser um profeta, você pode ser um enviado do Cristo. Então, continuemos aqui nossa leitura com os prodígios dos falsos profetas. Agora vamos analisar o que seria esse prodígio, né? Levantar-se-ão falsos cristos e falsos profetas, que farão grandes prodígios e coisas de espantar, a ponto de seduzir os próprios escolhidos. Estas palavras dão o verdadeiro sentido do termo prodígio. Na acepção teológica, os prodígios e os milagres são fenômenos excepcionais, fora das leis da natureza, sendo estas exclusivamente obra de Deus, por Ele, sem dúvida, derrogá-las e se lhes apraz. O simples bom senso, porém, diz que não é possível que haja Ele dado a seres inferiores e perversos um poder igual ao seu, nem ainda menos o direito de se desfazer o que Ele tenha feito. Semelhante princípio não pode Jesus ter consagrado. Se, portanto, de acordo com o sentido que se lhe atribui essas palavras, o espírito mau tem o poder de fazer prodígios, tais que os próprios escolhidos se deixem enganar. O resultado seria que, podendo fazer o que Deus faz, os prodígios e os milagres não são um privilégio exclusivo dos enviados de Deus, e nada prova, pois que nada distingue os milagres dos santos das palavras, dos milagres dos santos dos milagres do demônio. Necessário, então, se torna procurar um sentido mais racional para aquelas palavras. Percebam, pessoal, que os falsos cristos, né, e falsos profetas, eles apresentam alguns prodígios, né? O que são esses prodígios? São a capacidade de fazerem fenômenos excepcionais que a maioria das pessoas não estão acostumadas. Por exemplo, os milagres, né? Os tratamentos de cura, de uma forma geral, né? Porém, a gente vai entender que todos esses fenômenos estão mais ligados à capacidade fisiológica de cada ser humano, né? Todo aquele que tem a boa intenção, uma moral razoavelmente equilibrada, é capaz de possuir esses prodígios. E não só os profetas, né? Os falsos cristos. É bem verdade que alguns falsos profetas têm sim a capacidade de produzir esses fenômenos, esses prodígios. Porém, há sempre uma ressalva, né? Porque Jesus não daria esses poderes, digamos assim, extrafísicos a essas pessoas sem que na sua essência espiritual haja uma condição para isso, né? Então, em vez de ele achar que está sendo um benefício àquele que o procura, na verdade está prejudicando, né? Então, não seria nada racional para que seres desta características negativas pudessem, sobre a égide, sobre a condição e a passividade de Deus, todos esses poderes, né, a um ser que não a conduz com maestria, aquilo que foi dado por o Cristo, né? Então, faz-se essa alerta, né, de nós analisarmos, né, como que a gente vai interpretar essas pessoas. Então a gente tem que fazer
uma análise, né, daquelas pessoas das quais nós procuramos, né, para extrair algum ensinamento, quer seja nas religiões, quer seja, né, nas nossas conversas diárias. Será realmente que aquela pessoa, né, consegue realmente falar apenas da boca para fora, ou ela se esforça para ser uma pessoa melhor, se ela estuda, né? Então a gente tem que ter uma racionalidade e não simplesmente usar a fé, né, e amarrar uma tira sobre os olhos da razão. Então temos que sempre nos equilibrarmos nessas questões. Bom, e aí a gente pula aqui para o item não creias em todos os espíritos, já fazendo-se assim um alerta muito especial em relação a esses espíritos, encarnados ou desencarnados. Meus bens amados, não creiais em qualquer espírito, experimentai-se se os espíritos são de Deus, porquanto muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Então, quantos e quantas pessoas aí, né? E agora, com o acesso da internet, pessoas que se dizem, né, enviados de Deus. O primeiro detalhe é o seguinte: fuja daquelas pessoas que se acham os detentores da verdade absoluta, né? A minha religião é a detentora e a escolhida por Jesus Cristo aqui na Terra. Ela tem toda os direitos, né, autorais, digamos assim, de revelar e repassar a verdade. Ora, bem, voltemos aos tempos de Jesus. Jesus Cristo nunca fundou uma denominação com o seu nome. Muito pelo contrário. A verdadeira religião do Cristo é a religião do amor ao próximo. Então, todo aquele que sobre essa característica podem se reunir em seu nome, né? Quando 2 ou mais pessoas se reúnem para falar em seu nome, já é uma igreja. Então, alertem-se, né? Quando um profeta, né, todo aquele que fala em nome de Deus se intitula profeta e se coloca assim, sempre como detentor da verdade, a gente já pode desconfiar que aí tem coisa. Então, os fenômenos espíritas, longe de abominar os falsos cristos e os falsos profetas, como algumas pessoas apraz dizer, golpe mortal desferem neles. Não peçais ao espiritismo prodígios, nem milagres, porquanto eles formalmente declaram que os não opera. Desse modo, que a física, a química, a astronomia, a geologia revelam as leis material do mundo material. Ele revela outras leis desconhecidas que as regem as relações do mundo corpóreo com o mundo espiritual. Leis que, tanto quanto aquelas outras da ciência, são leis da natureza. Pessoal, aqueles que ainda não, né, têm uma relação mais íntima com conhecimentos espirituais, quer seja do espiritismo ou de outra ciência ou de outra religião espiritualista, a doutrina espírita, assim como outras ciências, ela trata das relações entre os fenômenos que ocorrem entre o mundo físico e o mundo extrafísico. Ora, a doutrina espírita não trouxe conhecimentos novos, ela não cunhou esses conhecimentos do nada. Essas revelações espirituais são bíblicas, né? Quantas e quantas passagens traz conhecimentos espirituais, né?
do que há entre o céu e a terra. Então, quando se teve a primeira revelação lá com Moisés, né? Se fez trazer a lei com Moisés, Jesus praticou a lei, fez-se entender que é possível cumprir a lei de Deus. E o Espiritismo agora está explicando a lei. Não que Jesus não fizera, mas percebam como era, né, a dinâmica daquela época de Jesus. Por metáforas, né, por comparações. E agora se faz cumprir no Espiritismo, o Consolador Prometido, e outras religiões, por que não? O detalhamento de como devemos usar a lei de Cristo nessa terceira revolução. Então, o Espiritismo, assim como a física, a química, respeita as leis naturais. Então, essas leis, como aqui na Terra e em outros planetas, se apresentam da mesma forma. Existe uma unicidade, que são as leis da natureza, certo? Então, por que é importante falar isso? Porque os falsos profetas se intitulam pessoas especiais, diferente de você e eu. Porque, de certa forma, além dele apresentar certos fenômenos extrafísicos de forma mais acentuada, ele tem muitas das vezes o conhecimento dessas doutrinas. Então ele usa isso para engrandecer-se frente aos fragilizados. Então a gente tem que compreender muito bem que isso é uma lei natural, uma lei da natureza e uma lei universal. Ele não detém poder especial, ele apenas é detentor de um conhecimento que é universal e que apresenta na sua própria fisiologia mecanismos de mediunidade que por ora o faz assim entender situações que a maioria das pessoas não consegue. Bom, e agora a gente vai discutir, né, o que os espíritos nos instruem nessa parte desse capítulo. Bom, isso é um comentário de São Luís, né, lá em Bordeaux. Se vos disserem Cristo está aqui, não vais. Ao contrário, tende-vos em guarda, porquanto numerosos são os falsos profetas. Não vedes que as folhas da figueira começam a branquear? Não vedes que os múltiplos rebentos aguardando a época da floração? E não vos disse o Cristo, conhece-se a árvore pelo fruto? Se, pois, são amargos os frutos, já sabeis queimar é a árvore. Se, porém, são doces e saudáveis, direis, nada que seja puro pode provir da fonte má. Então, olha que alerta interessante. O Cristo estar aqui não vais. Ou seja, quando você aí der de cara com um desses profetas dizendo que é um filho de Deus, ora todos nós somos filhos. Que ele detém a exclusividade, a sua igreja detém a exclusividade das verdades divinas, fuja dele. Primeiro que nem a humildade, que é uma das características dos profetas, ele não está seguindo. Ele desrespeita muitos outros irmãos. Ora, em nossa sã consciência, vamos achar que Deus, num mundo tão grande como o nosso planeta, iria dar a patente da sua verdade apenas a uma pessoa, ao menos um líder religioso? Isso não existe, né? São milhões de pessoas desempenhando essas funções, porque não bilhões, né? Então, é assim, meus irmãos, que deveis julgar, são as obras que deveis examinar. Se os que se dizem investidos de poder divino revelam sinais de uma missão de natureza elevada, isto é, se possui do mais alto grau as virtudes cristãs e eternas, a caridade, o amor, a indulgência, a bondade que concilia os corações. E se, em apoio das palavras, apresenta os atos, podereis então dizer: estes são realmente
os enviados de Deus. Olha que interessante, né? Se queres saber se determinada pessoa é um profeta, veja se eles têm caridade com o próximo, ou se ele só fala e não age. Será que ele pratica caridade? Será que ele pratica o amor ao próximo? Né? Ou ele só nas palavras? Né? Já se aquele líder que ao subir ao altar toma para si toda a atenção, coloca palavras bonitas, palavras bíblicas, usa referências bíblicas, mas no seu dia a dia não respeita o que está abaixo. Indulgência, né? Se coloca no lugar do outro, doa parte do que tem para ajudar o próximo. Então, se ele não tiver pelo menos essas 3 características, provavelmente é um falso profeta, um falso Cristo. Então desconfiai bem. Outros fatos importantes: o verdadeiro líder espiritual não cobra daquilo que ensina, jamais. Ele não pode cobrar por algo que o veio de graça, né? Ora, se é um ensinamento do Cristo, por que cobrar aos mais necessitados? Então, desconfiai bem dessas pessoas. Então, pessoal, aqui encerramos, né, essa nossa conversa, né, longe daqui ter esgotado e aprofundado todos esses ensinamentos que aqui o Cristo nos deixou. Permita-me fazer essas reflexões com você de modo não tanto profundo, porém sincero, com aqueles que, se assim o quiserem discutirem mais, coloquem aqui nos comentários do vídeo, para que a gente possa, né, também interagir com todos vocês. Então, a nossa palestra de hoje está se encerrando, né, e caminha-se para o fim. Então, gostaria aqui de agradecer a todos aqueles que assistem este vídeo, né, aqueles do tratamento espiritual, que possam ter os irmãos espirituais terem ajudado no seu tratamento. E usaremos essas informações para o nosso mundo, né, para o nosso dia a dia. Tá? Não caímos com tantas facilidades nesses falsos profetas. Então, aqueles que ainda não pegaram sua água ou sua jarra de água, né, pausem o vídeo, né, façam a sua busca e depois da minha prece final terá o passe virtual juntamente com a magnetização da água, certo? Então, neste momento, vamos pedir muito obrigado ao nosso Deus maior e ao seu Mestre Jesus, modelo e referência para todos nós, agradecendo por todos os seus ensinamentos na noite de hoje, para que possam ser usados no nosso dia a dia. Que a espiritualidade amiga tenha nos tratado física e espiritualmente. Muito obrigado pelos trabalhos de hoje. E que todos, durante essa semana, fiquem com Deus. Graças a Deus, que assim seja. Boa noite a todos. Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável, que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire,
Expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus. Dia claro, os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos cai uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolvem. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo o que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus.